E aí, concurseiros, firme nos estudos? Não desanime, pois a aprovação de vocês chegará. Mantenha-se firme nos estudos. Bom, hoje vou falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. A partir da Resolução 230 de 2016 do CNJ, passou a ser obrigatório a cobrança desses estatutos nos concursos dos tribunais. Bom, essa lei tem 127 artigos e seus derivados, salvo engano. Essas informações aqui que vocês estão vendo, hotéis, pousadas similares 10%, táxi 10%, unidades habitacionais 3%, estão espalhadas dentre esses 127 artigos. Você está estudando um assunto lá no artigo, aí eu penso que não chega a uma informação, por exemplo, táxi 10%, você está lendo lá a informação. Aí você continua estudando, lendo os artigos, aí chega outra informação, unidade habitacional 3%. E assim sucessivamente. Dessa forma, é complicado você memorizar esses dados aqui. Então eu fiz um resumo aqui, deixar bem mastigado para vocês, para facilitar o estudo de vocês, porque isso aqui cai muito em concurso. Por exemplo, na questão, em vez de colocar 10%, pode estar 15%, 20%, então é de suma importância que você memorize. Bom, eu aconselho, em primeiro lugar, você memorizar da seguinte forma, por exemplo, hotéis, pousadas similares, 10%, táxi, 10%, telecentros e lan house, 10%, unidades habitacionais, 3%, vagas privativas de estacionamento, 2%, e assim sucessivamente. Porque há questões que cobram apenas isso, por exemplo, falam, que o táxi tal, reservado, letra A, 5%, letra B, 10%, letra C, 15%, e assim sucessivamente. Então, você sabendo a porcentagem, você já mata a questão de cara. Em contrapartida, tem questões que, por exemplo, dá informação de telecentros e lan house. Aí tem as alternativas A, B, C, D e E. Aí na alternativa A tá 10%, aí você coloca uma frase lá complementando. Alternativa B, 10%, coloca uma frase complementando. Alternativa C, coloca por exemplo, 25% e a respectiva frase. A D, 30%, a E, 40%. Nessa situação, as alternativas C, a E, você já mataria, já descartaria. Você ia analisar entre as alternativas A e B, que são 10%. Qual o segundo passo que eu aconselho você memorizar? Pontos-chave no artigo, nas frases, por exemplo. Aqui, 10%. Telecentros e lan house, mínimo 10% dos computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, assegurado pelo menos um equipamento quando o resultado percentual for inferior a 1. Qual o segundo passo? Memorizar. Telecentros e lan house, 10%, pelo menos 1, inferior a 1. Isso é muito importante, porque é nesses detalhes que a banca costuma alterar. Nas alternativas entre A e B, que eu informei, poderia, por exemplo, a banca em 1 colocar pelo menos 2 ao invés de pelo menos 1, ou então colocar inferior a 1, colocar inferior a 2 ou a 3. Então, essa é uma dica, pois não há necessidade de você memorizar a frase toda, mas também é de suma importância que você lê o artigo todo, o inciso, o parágrafo, seja o que for. Mas primeiro passo, memorizar a porcentagem. Segundo passo, memorizar os pontos-chave, que são cobrados às vezes nas questões. Ler os artigos. Para facilitar para vocês, eu coloquei os artigos, parágrafos referente ao assunto do lado para depois vocês darem uma lida. Vamos aqui dar uma analisada. Por exemplo,
Hotéis, pousadas e similares disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantida no mínimo uma unidade. Táxi. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. Telecentros e lan house. Mínimo 10% dos computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, assegurado pelo menos um equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1. Unidades habitacionais, mínimo 3%. Depois você vai dar uma lida aqui, ó. Vagas privativas de estacionamento devem ser localizadas próximas dos locais de acesso e devidamente localizadas. 2% do total das vagas, ou pelo menos uma, devem ser reservadas para pessoas com deficiência. Teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares. Os espaços e assentamentos a que se refere este artigo devem situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o direito de se acomodar aproximadamente a grupo familiar e comunitário. Os locadores de veículos são obrigados a oferecer um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo, um câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem. Por exemplo, aqui para memorizar, os locadores de veículos, um veículo adaptado a cada conjunto de 20 veículos. Bom, vamos a essa questão aqui. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, devendo ser. E aí, vocês lembram qual a porcentagem que é? 3, 5, 10, 15 ou 20? A porcentagem correta em relação à moradia, 3%. Aqui, ó. Unidades habitacionais, 3%. Vamos prosseguir aqui. Outra questão. De acordo com a Lei 13.146, os telecentros e lan houses devem garantir. É o que eu falei no começo do vídeo. 3%, 10%, 10%, 20%. E aí, qual desses? Não é A, nem B, nem E. Está entre C e D. Veja bem, vamos na C. Está falando que no mínimo 10% de seus computadores com recurso de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 2 equipamentos? Não, tá errado, é pelo menos um equipamento. Vamos aqui. Cadê? Aqui. Pelo menos um equipamento. Por isso que eu falei que é importante você memorizar primeiro a porcentagem e depois os detalhes. Pois é por aqui que a banca costuma fazer a troca. Essa questão aqui caiu no concurso do CESP do ano passado. Nos termos da Lei 13.146, as frotas de empresas de táxi devem reservar o percentual de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência igual a... E aí, lembra qual a porcentagem? Olha, você sabendo a porcentagem já mataria a questão e nem perderia tempo. Ó, 10%. Outra questão. De acordo com a Lei 3.146, os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Com relação aos estabelecimentos já existentes, os meios de acessibilidade
Qual é o assunto principal? Hotéis, pousadas e similares. 20%? Não. Não são obrigatórios? Errado. E essa daqui? Devem ser garantidos em pelo menos 10%, hotéis, pousadas e similares, 10% de seus dormitórios garantida, no mínimo, uma unidade acessível. 10%, mínimo, uma. Vamos ver aqui. Aqui. Hotéis, pousadas similares, 10%, no mínimo, uma. Então, esses pontos são de suma importância que você memoriza. E, sendo assim, continue firme nos estudos, boa sorte. Se gostou, dê um like. E, como incentivo, se inscreva no canal para que eu possa fazer mais vídeos e assim auxiliar vocês nos estudos. E sendo sabedor que não vai demorar e sua aprovação irá chegar. E hoje você está passando pela dificuldade, está sendo arduoso, está sendo difícil os estudos, mas a recompensa vai ser muito maior do que o seu sacrifício. É isso aí. Bons estudos e fui!